Olá a todos, vamos então à terceira e última parte de como se inicia biologia aqui no primeiro dia do ano letivo, que é a terceira parte, vamos falar sobre interdisciplinaridade. Eu já estou disponibilizando a primeira e a segunda parte aqui abaixo. Além disso, também o espaço docente-aprendiz, onde podem ser encontradas outras publicações, tanto em texto quanto em vídeos, tá certo? E você vê como é que é muito importante quando um professor de biologia ele chega na sala de aula, antes de dar início às aulas oficiais, de realizar um bate-papo com a turma, falando a respeito da sua metodologia de ensino e das duas ferramentas, que é a introdução motivacional, que já foi debatida, comentada na segunda parte do vídeo, que o professor, ele assistindo a segunda parte do vídeo, também a primeira, e pode se basear nessas apresentações e o professor criar também a sua forma de interagir com a turma de uma maneira informal, lembrando que essa metodologia ela serve tanto para o ensino médio como também para o nível universitário, principalmente dos alunos que passaram no vestibular, estão no primeiro período e em algumas faculdades pode acontecer de no primeiro período envolver carreiras tudo juntas na mesma sala, medicina, nutrição, enfermagem, ciências biológicas propriamente ditas. E o que acontece? Eles vão ver as matérias básicas de biologia e pode acontecer de que alguns alunos, quando eles saem do nível escolar, passam no vestibular e ingressam na universidade, não tiveram aquela base muito boa de biologia. Então seria muito legal se o professor de biologia, que vai pegar uma turma de primeiro período, ele vai chegar na sala e vai conversar, como é que foi a biologia de vocês no ensino médio e também no ensino fundamental, que é relacionado a aulas de ciências. Então é muito importante o professor de universitário conversar com a turma para mostrar para os alunos por que a biologia ela é estudada e que os conteúdos não são estudados à toa. Existe nada, como se fala assim, que não produz o conhecimento, ele não é produzido à toa. Tem que ter sempre um embasamento para que aquilo que você está aprendendo você vê na vida cotidiana, tá certo? E falando aqui da interdisciplinaridade, então a biologia, como é que ele pode fazer uma interdisciplinaridade? A palavra interdisciplinaridade está dizendo, né, que é entre e disciplinaridade, com disciplina entre uma disciplina e outra. Digamos assim, em outras palavras, é uma parceria que a biologia faz com demais disciplinas, e quando você está estudando, por exemplo, um assunto e você vai treinar uma questão para a prova, que o professor ele treina com os alunos algumas questões, o que acontece? Ele vai ler, principalmente questão de vestibular, os alunos que vão treinar para questão de concurso, de questão de vestibular principalmente, existe uma questão lá, um enunciado, às vezes até de 5 linhas, e nesse enunciado você encontra a biologia fazendo uma interdisciplinaridade, por exemplo, com a geografia, fazendo interdisciplinaridade com a química, fazendo interdisciplinaridade com a história, enfim, com demais disciplinas. Agora, a língua portuguesa, ela é, vamos dizer, universal. Ela é a mais importante de todas, porque você estuda a língua portuguesa para que você treine, para que você desenvolva o seu poder de raciocínio, de você interpretar um enunciado de questão. Tem que ter uma coesão de você estar lendo ali o enunciado, você entender o que está sendo passado. Então, se eu disser que a biologia faz interdisciplinaridade com a língua portuguesa, isso é uma coisa do ponto de vista muito lógico. E podemos fazer aqui utilizando alguns artigos de jornais, utilizando a introdução motivacional. Então vamos começar, né, pessoal? Então vamos ver. Então, se eu vou fazer uma interdisciplinaridade, então o professor realizando esse bate-papo com os alunos, o que ele pode falar antes de ele iniciar as aulas oficiais? Qual o conteúdo que ele vai adotar no primeiro bimestre, segundo, terceiro ou quarto? Então, o que ele tem que falar antes disso? Então, saindo da introdução motivacional, vamos conversar a respeito da interdisciplinaridade. Vamos começar falando a biologia fazendo interdisciplinaridade, tá aqui, ó. Eu vou colocar a biologia, tá lá, e ele fazendo uma interdisciplinaridade com
fazendo uma interdisciplinaridade com a sociologia. Então, o que é a sociologia? Quando se estuda a sociologia, ele está relacionado a fatos que interferiram muito e que ocasionaram a transformação da sociedade. E quais foram os fatos, quais foram as revoluções que foram responsáveis por transformação da sociedade. Se você for fazer a relação entre a parceria entre a biologia com a sociologia, vamos dizer assim, que no século XX ocorreram muitas transformações, muitos acontecimentos, e uma das principais é a utilização, o uso da pílula anticoncepcional, né? A criação da pílula anticoncepcional. E você vê que a pílula anticoncepcional ele foi muito revolucionária, a pílula anticoncepcional, porque isso aí foi responsável pela emancipação da mulher, fez com que a mulher ingressasse no mercado de trabalho, tá certo? E também, além da pílula anticoncepcional, temos também a pílula que é responsável pela diminuição da disfunção erétil. O que acontece? Essa pílula da disfunção erétil também houve uma grande transformação? Sim, digamos assim que teve uma transformação em relação a... que ajudou muito no melhoramento, né, entre casais, mas só que teve um lado negativo. O lado negativo é em relação... Da mesma forma que teve essa evolução, essa melhora, né, da disfunção erétil, que pode acontecer também com jovens na faixa de 18 anos, 20, 25 anos, pode acontecer também. E só que não houve o cuidado em relação à gravidez indesejada e também em relação ao índice de aumento de AIDS, porque isso realmente foi o que aconteceu. Não teve o cuidado em relação ao uso dos preservativos e também o que acontece. Então, a doenças sexualmente transmissíveis aumentou muito, não só em relação à AIDS, como também a sífilis que aconteceu. Então, quando se usa... Então, é porque foi algo assim que deu um salto muito grande quando passaram, né, pessoas assim de mais idade, quando passaram a usar a pílula contra a disfunção erétil, mas você pode ver que houve, tempos depois, correspondeu com esse aumento do índice de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS, que apareceu muito em idosos. Isso aí, segundo publicações que foram feitas nos jornais, revistas, rádio e TV. Então você vê que isso é um exemplo da biologia em fazendo uma interdisciplinaridade com a sociologia. E como a sociologia está relacionada à transformação da sociedade, um outro exemplo que também é em relação a uma questão que fala assim, eu até anotei aqui, que fala assim: por que mulheres no mundo todo vivem mais que os homens? E o que isso tem a ver com... Então, isso aí tem a ver com a transformação da sociedade, isso aí mexe com a sociedade um todo? Sim, porque se você for levar no ponto de vista biológico, para você explicar dentro da biologia, é o seguinte: o estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, que tem maior predominância na mulher do que no homem. O homem também tem um pouco de estrogênio, mas a mulher, para ela desenvolver as características femininas, ela tem um estrogênio maior e a testosterona menor. E o estrogênio ele é responsável, ele diminui os problemas cardiovasculares. Então é por isso que você vê que quando você relacionar de uma maneira globalizada o índice de mortes causado por problemas cardiovasculares, infarto, isso acontece mais em homem do que em mulher. Na mulher não acontece, acontece em pouca escala, porque o estrogênio ele já é um hormônio responsável para diminuir os problemas cardiovasculares. Olha só que interessante. E outra coisa também que mexe muito com a sociedade, que há muito tempo, há muitos anos, assim, séculos passados, séculos anteriores, não houve conhecimento de biologia.
E então, em relação à menstruação, o que que fala assim? Na menstruação, naquela época, vamos dizer assim, no século XVII, século XVI, enfim, nesse período da Idade Média, aconteceu que quando né, a criança do sexo feminino, né, quando atinge a fase já de adolescente, né, de pré-adolescente para adolescente, aí aconteceu que naquela época que eles interpretavam como uma hemorragia, como uma coisa do mal, que estava afetando o corpo da menina, estava tipo assim, como se a menina tivesse adquirido uma doença contagiosa e que ocasionou a hemorragia lá no seu aparelho reprodutor feminino. E tempos depois foi feito estudo, né, com o advento da biologia, com estudos científicos, em que essa manifestação, a menstruação é algo normal, fisiológico que acontece na mulher. E aí envolve todo aquele ciclo menstrual, então o professor ele pode debater isso com os alunos no primeiro dia de aula, do primeiro dia do ano letivo. E o que acontece? E isso aí fala novamente a pergunta, né? Por que mulheres no mundo todo, né, eles vivem mais do que os homens? Não é só em relação ao estrogênio, mas também que devido a, a esse problema da menstruação, que na época era considerado uma doença, e isso aí foi passado de geração em geração. E hoje, algumas pessoas, né, que são super leigas, que não entendem muito bem de estudo científico, eles acham que a menstruação é uma coisa anormal. Então, isso aí vamos dizer assim, serviu de alerta para ver. Então, vou levar essa criança, a menina, para os hospitais para poder saber o que está havendo, que está ocorrendo essa hemorragia. Aí passou tempos depois foi construída uma mentalidade de que, devido a esse problema, a essa falta de conhecimento que houve na época, que não houve conhecimento de biologia, então a mulher passou a ter um cuidado muito grande, foi passado. Então até hoje existe o cuidado, a mulher visita o médico, faz toda aquela prevenção. Então olha só que interessante em relação à menstruação, por causa de que naquela época era um mito de que se achava que era uma doença, mas que isso por outro lado serviu para que a mulher adotasse todos os cuidados, fazendo todas essas prevenções, tá certo? Principalmente a pessoa que quer engravidar também. E, enfim, você vê como é que dentro assim, da sociologia houve toda essa transformação que mexe com a cabeça, né, da sociedade em geral. E outro exemplo também em relação da interdisciplinaridade da biologia com a sociologia é em relação, por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar esse artigo aqui de jornal, tá aqui, ó, e que fala sobre mitos e verdades sobre o uso do DIU na contracepção. Quer dizer, no método anticoncepcional. É uma alternativa do método anticoncepcional, caso a mulher não querer utilizar a pílula anticoncepcional. E que ele é um método eficaz? Sim, mas ainda existe muito desconhecimento a respeito do DIU. E é o que ele fala aqui, para você ter uma ideia, que, né, eu vou ler um trecho aqui que mostra que existe uma interdisciplinaridade da biologia com a sociologia, que fala assim: algumas mulheres acham que o DIU é abortivo, ou então que pode provocar câncer, mas nada disso é verdade. Você vê como é que, quando fala, uma pessoa chega para você, uma pessoa que não tem conhecimento, chega para outra pessoa e diz: não usa o DIU porque o DIU ele é abortivo e pode provocar câncer. Então, como a pessoa não procura se informar, não lê, não tem interesse em se informar, acredita no que os outros falam, então continua sendo mito. Então, cabe à pessoa ela querer se informar para poder ela visitar o médico, para poder ver se pode utilizar o DIU ou não e desvendar todos esses mitos aí, essas mentiras que são divulgadas, que vai passando de pessoa para pessoa. Então, você vê, olha como é que dizer que causa câncer e é abortivo, olha como é que mexe com a cabeça da pessoa. Então, tem isso a ver também com a transformação da sociedade. E tá lá. Falamos então, demos alguns exemplos de biologia com sociologia. Outra interdisciplinaridade que a gente pode fazer da biologia, vamos fazer a biologia com a geografia, né? Então vamos lá. Tá aqui, vou escrever aqui de novo, ó, biologia, né? Vou botar mais para cá. Ali, ó. Aí você tem a biologia.
com a geografia. Então, qual o exemplo que você pode fazer da biologia com a geografia? Eu posso pegar aqui uma questão de vestibular, uma questão que fala a respeito, que é vamos dizer assim, do etanol. Você vê que isso aqui é uma questão que eu peguei de geografia, aqui, ó. É uma questão de geografia. Então, se o professor de biologia ele está falando de um assunto referente que é humanidade e ambiente, que estuda poluição, que estuda contaminação, né, de rios, que é um exemplo, né, de poluição que acontece, poluição nas águas, aquecimento global, destruição da camada de ozônio, coleta de lixo feito de uma maneira desregulada. O que acontece? Então, quando o professor de biologia, quando ele vai pegar um assunto de geografia, ele pode ler aqui uma questão que fala assim, só para vocês terem uma ideia. O etanol também é aplaudido por ter preço baixo, emitir poucos gases poluentes e ser uma alternativa ao petróleo no setor de transportes. Porque aí vem a pergunta, por que o etanol ele emite poucos gases poluentes? Então você pode ver que o etanol ele é um produto, ele é um álcool que é fabricado a partir de um fenômeno biológico chamado fermentação alcoólica. Então, a fermentação alcoólica, essa reação química acontece, aí você já faz uma parceria da biologia com a química. Então, ele emite, a queima do álcool, ele emite poucos gases poluentes. A emissão de gases carbônicos, de gás carbônico, que é um dos poluentes, não só o gás carbônico, como o monóxido de carbono, que surge muito através da queima de combustíveis fósseis, principalmente que é de gasolina, de óleo diesel, queima de querosene, tá certo? Ou então, quando você queima um combustível fóssil de grande porte, por exemplo, a árvore, quando você queima a árvore gigantesca, é um perigo total, porque quando você queima, aquela queima começa a escapar aquela grande quantidade de gás carbônico tão alto que pode ser tóxico e pode ocorrer uma morte, provocar um infarto para aquelas pessoas que estiverem perto dessas regiões que têm queimadas constantes, tá certo? Então, aí ele fala, hoje ele representa 15% do total de combustíveis utilizados em motores a combustão, enquanto a gasolina, ele faz a comparação com a gasolina, 22,8% do consumo, e essa proporção deve chegar a 19,8% de álcool e 23,3% de gasolina em anos posteriores. E aí ele começa, além de menos poluente, o etanol tem potencial de exportação. Aí já envolve a geografia. Mas se o professor de biologia ele quer fazer essa interdisciplinaridade da geografia com a biologia, e também você vê que já envolve química. E existe um assunto na química que é chamado o balanceamento das equações químicas. Quando o professor de química ele dá um assunto sobre isso, então o professor de biologia, ele tá, na época de faculdade que ele estudava, até mesmo na época lá de estudante, existe um assunto de química que é o balanceamento das equações químicas. Aí o professor de biologia ele pode explicar no ponto de vista químico apenas para mostrar para os alunos que conscientizar os alunos que um assunto não é estudado à toa, é só por isso. O professor de biologia ele não precisa entrar em detalhes a respeito na química, ele não precisa utilizar a química de uma maneira inteira, totalmente, porque esse assunto já de balanceamento químico já é para o profissional, já é para o professor de química, mas ele pode só através de um bate-papo informal explicar rapidamente por que se deve estudar esse assunto, porque quando o aluno ele vai fazer uma prova de vestibular, ele entra nas questões de química, ele vai encontrar até nas questões de química também um pouco de biologia ali, ou um pouco de geografia, ou de outra disciplina, eu não sei. Então, ele vai envolver aquele assunto de equações químicas que ele coloca assim. Tá lá, aqui está, por enquanto, falando aqui da biologia e geografia. Então, eu posso colocar aqui, só rapidamente, né, um exemplo, quando ele vai fazer a fórmula
do etanol, a fórmula do etanol, se for entrar na química, é o seguinte, ele vai botar assim, o etanol, ele é composto, tá lá. Aí o professor vai falar assim, ele é composto de 2 carbonos, tá lá, então você tem aqui os hidrogênios, tá ali, ó, os hidrogênios, e lá na função química, como é uma função álcool, então é colocado aqui junto desses 2 carbônicos a hidroxila. Aí tá lá. Aí ele vai fazer assim, ó, ele vai falar carbono, ele vai botar aqui o carbono, vai botar CH3, tá lá, vai botar CH2 e vai botar o OH. Beleza. Tá aqui, ó. Ele vai fazer isso. Aí o que acontece? Ele vai pegar esses 2 carbonos, aí ele já entra na fórmula molecular. Aí vai botar quantos carbonos tem? 1 e 2. Aí vai colocar lá C2. Aí quantos hidrogênios? 3, 2, 5, 6. Vai colocar C2H6O. Ó, beleza. Tá aqui, ó. Tá lá. C2H6O. Aí ele vai, como a queima do etanol, ele é uma combustão, então lá na química, o que se estuda? Que nas reações de combustão é a presença do oxigênio. Então, beleza. Aí você tá lá, a presença do oxigênio e toda reação de combustão, o que vai dar? Quando você tem, né, esse composto orgânico aqui, na presença do oxigênio, quais são os produtos? Os produtos serão CO2 mais H2O. Tá lá, foi formado. Então, aqui você já pode fazer aquele processo do balanceamento. Eu vou só fazer em relação ao carbono, para você ter uma ideia. Porque o que é de importância aqui, em termos de gases poluentes, é o CO2, tá certo? Então, quando você pega assim, tá lá, você olha aqui que você tem 2 carbonos, ó, tem 2 carbonos. E no produto, ó, quantos carbonos? Então, você faz um equilíbrio e bota 2 aqui. Então, só para você ver que quando você coloca 2 carbonos aqui, ó, tá lá, aí o que vai acontecer? Esse valor aqui, né, associado à forma molecular do CO2, ó, só 2 aqui. Então você mostra como é que tem a emissão de poucos poluentes após a queima, após a combustão, que surge o CO2 e água. Ó, você tem apenas 2 átomos de carbono aqui. Então você vê, aliás, 2 átomos de carbono não, perdão. No caso aqui, como ele fica aqui do lado, você tem aí entra em detalhes assim que fala que são 2 moles de carbono, tá certo? Tá aqui, ó, 2 moles de carbono. Tá ali. Então você vê que só por esse valor aqui, como é que emite o gás carbônico, ele é uma quantidade muito pequena. Em comparação com a gasolina, em comparação até com o gás de cozinha, que fazem parte dos propanos, que são hidrocarbonetos, que é composto de carbono e hidrogênio. Então, só que quando você vai pegar a gasolina, eu não estou lembrado muito bem, mas vamos dizer que a gasolina e o gás de cozinha, ambos, eles são formados pelo propano, tá? Aliás, pelo propano, desculpa, eu errei, é pelos alcanos, desculpa, é pelos alcanos. O propano é só um exemplo de alcano, que o propano são 3 carbonos, tá certo? Então, desculpa, ele faz parte da função química, que são os alcanos, tá? Perdão. E o que acontece? E você vê que a gasolina, ele tem, vamos dizer, eu vou chutar aqui que eu não me lembro se o número, são 8 carbonos, ou são 12 carbonos, e o gás de cozinha, vamos dizer que são 10, né? Aí então a gente pode fazer a pesquisa. Pode fazer a pesquisa para saber quanto é exato a fórmula molecular da gasolina ou do gás de cozinha, tá certo? Mas, como a gente está tratando de um assunto da biologia que é relacionado à fermentação alcoólica, é lógico que a gente estuda mais esses compostos, assim como o etanol, tá certo? Então você vê que existe aqui na questão, quando vai ler uma questão de geografia, envolve aqui, a biologia interfere aqui um pouquinho. E por aí vai. Aqui está dizendo assim, só em 2009 foram enviados para o exterior 3,15 bilhões de litros dos 24 bilhões produzidos, aí por aí vai. E a demanda só tende a crescer.
e para atendê-la será necessário aumentar a produção com sustentabilidade. E sustentabilidade é um assunto que envolve tanto dentro da biologia quanto na geografia. Teme-se que o aumento das áreas destinadas à cana afete a produção de alimentos e o abastecimento e ainda empurre a soja e a pecuária para a floresta amazônica. Aí tem aqui as questões, tem aqui as opções que falam a respeito do etanol. Aí ele fala assim, com base nesse texto, o uso do etanol como recurso energético, que para você ver como ele emite pouco gás carbônico, então emite pouca energia e promove como consequência, aí qual é a consequência que tem aqui? A consequência aqui é em relação ao procedimento de reflorestamento, porque isso é verdade, né? Porque como você algo assim que emite poucos gases poluentes é menos poluição, a tendência é você ter um grande reflorestamento, tá certo? Beleza. E um outro exemplo aqui que temos assim da interdisciplinaridade da geografia com a biologia é em relação que mostra essa imagem aqui, ó. Ele mostra essa imagem aqui, ó. Tá lá. O professor ele pode pegar uma sugestão, ele pode pegar uma outra questão, aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Ele pode pegar uma outra questão e trabalhar com os alunos, fazer um debate com os alunos para convencer os alunos por que a biologia ela é importante, porque que não é estudado à toa, como eu sempre vivo repetindo, para ficar algo bem reforçado. E ele fala aqui, ele mostra aqui um esquema, né, de chuva, tá aqui, ó, tá lá. Ele mostra que tem aqui a chuva e vamos dizer que você tem os automóveis, tá aqui está o automóvel, que emite gases, não só vindo dos automóveis, como também de indústrias, e emite gases que possuem o elemento nitrogênio, vamos dizer assim, compostos nitrosos, compostos nítricos, e o que acontece? E também compostos sulfurosos, principalmente o SO2, que é o óxido sulfúrico, e tem o óxido sulfuroso. Isso aí já entra química. Você vê que já envolve aqui, numa questão de geografia, também química. Então, tá lá. Aí, o compostos sulfurosos e os compostos nitrosos, que saem da emissão das indústrias e dos automóveis, ele entra em contato com a chuva, com a água, e promove o quê? A chuva ácida. Então, aqui é um exemplo de um esquema que mostra um outro impacto ambiental muito grande que danifica o ambiente, que são as chuvas, o surgimento de chuvas ácidas, tá certo? Aí ele mostra, essa imagem mostra o mecanismo de um problema ambiental ocasionado pela queima de combustíveis fósseis. Então, queima de combustíveis fósseis, aí o professor ele explica, ele coloca essa questão aqui, como um bate-papo informal para fazer já o aluno, já ensinar o aluno no primeiro dia do ano letivo, olha só que interessante, ensinar já o aluno a raciocinar, a fazer uma interpretação, a mostrar ao aluno que uma questão, ela não está formada apenas, não está formada unicamente por uma disciplina, tem 3 ou 4 disciplinas envolvidas. No caso aqui, nós temos a biologia, a geografia e a química, por se tratar que eu peguei uma questão aqui que é de geografia também. Aí, beleza. Pela queima de combustíveis fósseis. Então, queima de combustíveis fósseis, o professor ele pode perguntar isso para os alunos, assim, citem exemplo de queima de combustíveis fósseis. Aí, se o aluno te prestar atenção, ele vai ver que um exemplo de queima de combustíveis fósseis é a queima da gasolina, ou então combustíveis fósseis que são queimados ali nas indústrias, nas fábricas. Tá lá. Aí ele fala, qual o problema ambiental é esse? Aí ele fala assim, aí a resposta daqui tá, ocorrência de chuva ácida. Tá aí. Uma outra questão que tem ele tem um aspecto, né, de uma questão de vestibular, uma questão simples de fazer, que é uma questão pequena e que você vê que exige um poder de raciocínio muito grande. E que o aluno, se o professor ele ensinar bem ao aluno, adotando a introdução motivacional e a interdisciplinaridade, você vê como é que o aluno ganha muito com isso. Ele ganha, ele aumenta o poder dele de raciocínio, aumenta o poder dele de opinião, ele ter as suas próprias opiniões, de ele saber interpretar, e evita a memorização, que a memorização está cada vez menos. E o que se tem agora é mais raciocínio, interpretação do que memorização. Enfim, então...
Falamos aqui da interdisciplinaridade da biologia com a geografia. Beleza, então vamos lá. Vamos ver outra aqui. Vamos ver a próxima aqui. A gente pode fazer a biologia. Ele pode fazer uma interdisciplinaridade, uma parceria com história. Pronto. Então, a próxima interdisciplinaridade que a biologia pode fazer, essa parceria, é fazer a biologia com a história. Existe um assunto muito debatido, tanto em sala de aula, e é muito cobrado em provas de provas bimestrais, provas de vestibulares e outras provas de concursos. O assunto é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela aconteceu na segunda metade do século XIX e teve um crescimento econômico muito grande. Ou seja, a Revolução Industrial ele veio para também mexer também com a transformação da sociedade. Aí pode envolver história com sociologia, no caso o professor de sociologia, se for fazer uma interdisciplinaridade com história, ele fala da Revolução Industrial e o que eles têm em comum, a Revolução Industrial com a biologia? Eles têm em comum com o assunto da biologia, que é a evolução. Como assim a evolução? A evolução, que vou falar de um exemplo clássico aqui, ó, tá aqui, ó. Aí o professor de biologia, ele pode pegar aqui, ó, aqui tá aqui, ó. Aqui está duas ilustrações, né? Na verdade, duas fotografias, né? Que mostram uma espécie de mariposa que é a Bistum betulária. A Bistum betulária, ela é uma mariposa, tá aqui, ó, mostrando aqui, ó, a Bistum betulária, que é composto ambos têm a mesma espécie. Uma tem aquela coloração esbranquiçada, com alguns pontinhos cinzas espalhados assim nas asas, e tem outro tipo de... Tem a mesma espécie de mariposa, vamos dizer assim, que tem a mariposa de cor esbranquiçada e de cor cinza escuro. Digamos que sejam da mesma, são raças diferentes, mas pertencem à mesma espécie. Vamos dizer assim. E esse aqui, da coloração escura, olha só o que acontece. É que antes de haver a Revolução Industrial, com todo aquele, com o surgimento de máquinas, aliás, antes do surgimento de máquinas, de indústrias, fábricas que emitem gases poluentes, emitem aquelas fumaças escuras, que é composto de gases super tóxicos, e antes de haver tudo isso, a Bistum betulária, a mariposa, dessa aqui, ó, aqui, olha só como é que era antes, o tronco das árvores eram todas assim, tem essa cor aqui esbranquiçada das árvores. O que acontece? Então a Bistum betulária, ela pousava aqui nessas árvores. O que acontece aqui? Ela pousava aqui nessas árvores, então ela não conseguia se camuflar. Aí ela era alvo fácil para os predadores. Então os predadores, eles conseguiam visualizar a Bistum betulária. Enquanto que essa Bistum betulária de cor esbranquiçada, quando ela pousava aqui nessa árvore, você vê que ela ficava invisível. Aí o predador não conseguia visualizar ela. Então, naquela época, antes da Revolução Industrial, ela era a que levava mais vantagem do que ela. Aí quando veio a Revolução Industrial, aí as chaminés começavam a emitir aquelas fumaças negras e começava a mudar a coloração do tronco das árvores. Então começou esse mesmo tronco começou a se impregnar de restos, né, de restos de queima de combustíveis fósseis, e começava a enegrecer o tronco da árvore. Olha só, agora você vê que aconteceu ao contrário. A Bistum betulária de cor branca, ela antes levava melhor, agora na hora que ela pousa num tronco de árvore, ela passou a ser alvo fácil dos predadores, enquanto que a Bistum betulária de cor escura, assim, vamos supor uma cor cinza escuro, ela começou a levar vantagem, porque ela pousa aqui e ela começou a ficar invisível, ela começou a ter uma eficiência na camuflagem. Olha só que interessante, e isso é um exemplo clássico de evolução. E
e que houve uma briga delas duas, não entre elas a disputa, mas a disputa entre elas com o ambiente. Você vê como é que o ambiente muda. Então temos um exemplo é um exemplo clássico de seleção natural, tá certo? Então você vê como é que a biologia e a história existe essa interdisciplinaridade entre elas, tá? E vamos ver aqui um outro assunto. Vamos ver. Tá lá. Vamos fazer agora a biologia. Por exemplo, você tem uma interdisciplinaridade da biologia com a física. Tá lá. A biologia com a física. A biologia com a física é em relação àquele exemplo que dei falei do astronauta, que eu falei na primeira parte a respeito do astronauta, que o que você estuda na física? Você estuda na física gravitação. O que acontece? Então, quando o astronauta ele está lá no espaço, numa região onde a gravidade não atua mais no corpo dele, então ele começa a ocorrer algumas fisiologias dentro do corpo dele, que é a perda de massa óssea, ele começa a perder cálcio. É por isso que lá no espaço, onde a gravidade não atua, os ossos eles perdem a importância, porque se nós estamos aqui na Terra e sofremos o efeito da gravidade, nós temos uma estrutura óssea que a natureza fez de uma maneira que nós pudéssemos suportar esse efeito gravitacional da Terra sobre nós. E o que acontece? Então, lá no espaço, os astronautas, para eles reporem sempre cálcio, eles precisam se alimentar, estarem sempre se alimentando, por isso que eles levam muitos alimentos ricos em cálcio, fósforo, ferro, quer dizer, riquíssimos em sais minerais, principalmente o ferro, o cálcio, principalmente o fósforo. E o que acontece? Aí quando ele chega lá no espaço, ele precisa estar sempre se alimentando e fazendo exercícios para poder ficar repondo o cálcio para não haver perda óssea. Olha, você vê que você tem uma interdisciplinaridade da biologia com a física. E existe um assunto para quem faz faculdade de ciências biológicas, por exemplo, não é só o estudante de ciências biológicas, mas de outras áreas de saúde, estudante de medicina, pode ser estudante de nutrição, ou seja, lá na faculdade, existe um assunto que é chamado, unindo a biologia com a física, temos a biofísica. Até mesmo no ensino médio é também estudado alguns assuntos relacionados à biofísica, que no caso eu chamo assim, a biofísica do ensino médio. É naquele estudo que faz a respeito dos tipos de transporte através da membrana plasmática, que você tem um transporte ativo, você tem um transporte passivo, você tem a osmose. No transporte ativo, que envolve os dois sais minerais, que é o sódio e o potássio, e que eles são também muito atuantes, né, na hora de haver o impulso elétrico que acontece ao nível da cauda dos neurônios e que envolve essa troca, né, do sódio com o potássio e ocorre a polarização. Mas isso aí é o professor de biologia, quando ele for entrar no assunto de sistema nervoso, então ele explica com mais detalhes a respeito desse assunto que envolve a biofísica, porque se a física ela também trata de estudar dentro da física você estuda eletricidade, então a gente pode ver, se a gente leva isso para a biologia, os neurônios que atuam, todos, né, os componentes do sistema nervoso, nós temos aqui no nosso cérebro um sistema de fios, né, e que acontece esse fluxo de elétrons. Existe eletricidade que acontece, né, nesse impulso elétrico, tá certo? Então existe a biofísica. Então, assim como na biofísica, eu havia falado a respeito da interdisciplinaridade da biologia com a química, temos também uma bioquímica, não só a nível universitário, temos também bioquímica no ensino médio. A bioquímica é quando você estuda aqueles componentes, o componente químico da vida que eu falei na segunda parte do vídeo. Aí quem quiser ver a segunda parte, né, assista a segunda parte do vídeo, e que eu falo a respeito da composição química da vida, né, e que envolve a bioquímica, tá certo? E dentro, então, da química, tá lá.
Tá lá. Fazendo então a interdisciplinaridade entre a biologia e a química, eu vou apresentar aqui, aqui você tem um anúncio de jornal, tá aqui, ó. Aqui é o anúncio de jornal, e que aqui fala, o professor ele pode levar esse assunto aqui de jornal na sala de aula para debater com os alunos, porque existe um assunto que está relacionado com a respiração aeróbia. A respiração aeróbia é o tipo de respiração que envolve o oxigênio. No caso, nós realizamos respiração aeróbica, assim como os demais seres vivos. Que fala assim, e que tem outros seres vivos que realizam a fermentação e a respiração anaeróbia, onde não envolve o oxigênio, tá certo? No nosso caso, é a respiração aeróbia. Aí ele fala assim, ó, tem aqui um artigo de jornal que fala perigo de inalar desodorante. Aqui mostrou um artigo de inalação de desodorante, que desodorante aparentemente parece um produto inofensivo, mas não é. Infelizmente, existem casos de muitas CID jovens que morrem querendo inalar desodorante, que eles enxergam isso como uma atividade esportiva, uma atividade de descontração, que pode causar problemas muito sérios à saúde. É tanto que ele fala assim, eu vou falar uma parte aqui que envolve, você vê que envolve bem mesmo, está bem evidente a interdisciplinaridade da biologia com a química, que ele fala assim, o spray é composto por álcool, alumínio e gases, como o isobutano. Aí o isobutano é um composto, é um alcano que é formado de 4 carbonos. Isso aí já envolve já o professor de química, mas o professor de biologia ele pode rapidamente comentar a respeito do isobutano, tá certo? Então ele fala assim, aí fala, o problema é que esses gases se juntam mais facilmente aos glóbulos vermelhos. Aí o professor de biologia, ele faz uma revisão com os alunos, que esse assunto que é de glóbulos vermelhos é muito visto no ensino fundamental, que são glóbulos vermelhos ou hemácias, que são células, no nosso caso, são células que não têm núcleo, são células anucleadas de forma bicôncava. Aí o professor ele pode detalhar mais falando a respeito do formato dos glóbulos vermelhos ou hemácias, e que os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico na atividade respiratória. Então, o que acontece? Aí, e que esses glóbulos vermelhos contém o ferro. Justamente esse ferro é que é importante ter no glóbulo vermelho, que está inserido lá na hemoglobina, que é um pigmento vermelho, que está lá no glóbulo vermelho, e que tendo ferro, o ferro justamente ele se liga ao oxigênio. Na hora quando a gente vai inspirar, ele se liga ao oxigênio lá ao nível dos alvéolos pulmonares, que cai na corrente sanguínea, e depois para a gente exalar o gás carbônico, que é tóxico para a gente. Então o ferro ele se liga ao gás carbônico de uma ligação instável, e aí não tem perigo. Então como é uma ligação fraca, na hora que a gente for exalar o gás carbônico, não vai haver dificuldade alguma. Então você vê como é que é a função que o glóbulo vermelho faz. E ele também serve é um indicador para aquelas pessoas que têm anemia. Se a pessoa tiver baixa concentração de glóbulos vermelhos, pode ocasionar uma anemia, não só de glóbulos vermelhos, mas como também tem aquela anemia que é relacionada ao baixo índice de ferro, tá certo? Beleza, então tá bom. Aí ele fala, o problema é que esses gases se juntam mais facilmente aos glóbulos vermelhos. Aí eu falei, responsáveis por transportar o oxigênio pelo corpo. Olha que interessante que o próprio jornal, quando ele envolve um assunto como esse aqui, que eu estou apresentando, um assunto bem sério, e ele dá o próprio jornal, ele dá uma mini aula de biologia. Isso é que é interessante, e que ele pode utilizar esse artigo aqui, esse acontecimento que teve, e pode colocar numa questão de vestibular. Por isso que a leitura de jornais, revistas, o professor também, ele tem que adotar também esse hábito de também ler. O professor também, não só os alunos, mas o professor também ele tem que se atualizar. Então, quando o professor ele mostra um artigo desse de jornal na sala, o aluno ele já percebe que o professor ele se atualiza, ele consegue adotar um bom método de ensino. Isso aqui é muito interessante, o aluno observa essas coisas. Aí, os gases, então, são transportados no lugar do oxigênio, o que provoca a asfixia. O que quer dizer com isso? Quando você inala o desodorante de uma maneira
muito agressiva, violenta, você pega aquele desodorante, inala de uma maneira bem agressiva, feita propositadamente, claro, o que acontece? Esses compostos aqui, que é o álcool, alumínio e gases, como o isobutano, o que acontece? Inalou esses gases, componentes do desodorante, aí na hora que esses gases eles chegarem perto dos glóbulos vermelhos, ele, vamos dizer assim, ele não vai deixar o oxigênio se ligar ao glóbulo vermelho. Na hora que, por exemplo, o isobutano ele se liga ao glóbulo vermelho, pronto, o oxigênio perdeu a vez, ele ficou a ver navios, o oxigênio, porque o isobutano já se ligou aos glóbulos vermelhos. E o isobutano é o perigoso. É o que vai ocasionar perigo muito grande, pode ocasionar a morte da pessoa que faz esse tipo de comete esse tipo de irresponsabilidade. Então o que acontece? O que provoca a asfixia. Então é verdade. Quando a pessoa inala os componentes do desodorante, vai provocar uma asfixia. Vai ficar asfixiado por quê? Não tem oxigênio. O glóbulo vermelho não se ligou ao oxigênio porque já teve um gás lá perigoso que já se ligou ao glóbulo vermelho. Tá certo? E aí por aí vai. Aí, para evitar o sufocamento, o ideal é aplicar o desodorante quando estiver no local com boa ventilação, evitando os locais fechados. Além disso, a pessoa deve virar o rosto para inalar a menor quantidade possível. Na hora que você bota assim, é bom virar o rosto. Aí você vai aqui. Porque quando você faz isso aqui, que é comum, às vezes a pessoa não percebe, está inalando, mas inala de uma quantidade bem menor. Mas como se usa desodorante todo dia, toda hora, todo dia, então isso aí, essa inalação vai ser gradativa. Pode ser que não haja um perigo muito grande, né? Em comparação àquelas pessoas que inalam, que querem fazer de uma forma bem intencional, como se fosse querendo provocar um suicídio. É algo muito terrível mesmo. Você vê como é que a biologia é importante saber essas coisas e está relacionado com a respiração aeróbia, porque a respiração aeróbia tem a ver com o oxigênio. Então, a respiração aeróbia, você estuda a respiração ao nível celular. Tá certo? E tá lá. Beleza, então volta a falar só essa parte aqui do artigo, né? Mas que eu frisei aqui, tá aqui, ó. Aí eu frisei aqui, ó, eu até sublinhei falando aqui tá aqui. Aí eu sublinhei justamente porque eu queria pegar essa parte que envolve esse assunto com respiração aeróbia. Muito bem. Agora, vamos falar aqui a respeito. Tá aqui. Vamos falar a respeito da interdisciplinaridade. Tá lá. Da biologia com a matemática. Pessoal, olha só como é que vai se tornando mais interessante quando a gente fica pensando, estranhamente, como é que a biologia ela pode fazer uma interdisciplinaridade com a matemática? A resposta não é estranho de forma alguma. Quando o professor de biologia, na época de estudante dele, quando ele estava tendo aula de genética, por exemplo, que é uma divisão da biologia que estuda as características hereditárias, a transmissão, né, de características herdadas, né, que passa dos pais para os filhos. O que ele estudou lá na genética? Ele estudou um assunto da matemática chamada probabilidade. Tá lá. Aí ele estudou probabilidade. Tá aqui. Pode botar, né? Probabilidade. Ele estudou probabilidade. E sabe o que ele estudou mais? Lá na época do ensino escolar dele, estudou também, na matemática, ele estudou produtos notáveis. Olha lá. Ele estudou produtos notáveis. Mas espera aí, estudou produtos notáveis, mas como assim? Os produtos notáveis é um assunto que é muito estudado no ensino fundamental. Os produtos notáveis eles são utilizados para você trabalhar com uma frequência de genes nas populações. Que existe uma teoria que eu vou falar eu vou falar depois. Vou primeiro tratar aqui de probabilidade. O que ele viu lá na aula de matemática? Quando vamos dizer, o professor de biologia ele vai ensinar lá quando ele vai ensinar genética, quando ele vai começar a entrar naquele assunto de probabilidade,
ele vai ter que ter conhecimento, ele vai ter conhecimento de probabilidade. Ele tem que mostrar para os alunos qual é a intenção. A intenção é mostrar para os alunos o seguinte, que quando o aluno ele está estudando ali na aula de matemática, probabilidade, aí ele acha esse assunto muito chato, esse assunto só porque é matemática, porque tem aquela ideia que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Aí o aluno pergunta, por que eu tenho que estudar probabilidade? Não vai me servir para nada, só para ficar calculando qual é a probabilidade de uma moeda a fazer o lançamento, vai dar cara ou vai dar coroa? O que isso tem a ver? O que eu vou aplicar isso na minha vida? Digamos assim, que se você for utilizar esse assunto para você ser um pesquisador no ramo da genética, não o que acontece? Ele vai o geneticista ele vai ter que estudar, ele vai ter que ter um conhecimento profundo de probabilidade. Lembrando que probabilidade o resultado ele é fracionário, ele pode ficar na forma de fração ou ficar na forma centesimal. Aí o professor de biologia ele vai lá explicar que probabilidade é a relação entre o número de eventos, o que se deseja, sobre o número de eventos possíveis, em que o denominador ele é sempre maior que o numerador. Aí começa, qual é a probabilidade de um casal de heterozigotos ter um filho homozigoto recessivo? Aí pode dar um exemplo a respeito do olhos castanhos. Um casal de olhos castanhos heterozigotos, aí gera um filho de olhos azuis. Aí qual é a probabilidade de no próximo nascimento nascer um filho de olho azul? Aí ele utiliza uma outra propriedade da matemática, que é a propriedade distributiva. Quando você faz, aliás, não é propriedade distributiva, é propriedade associativa. Aí como é que é isso? Então quando você tem uma probabilidade associativa, é assim. Aí o professor ele pode fazer rapidamente, né? Como fazer um comentário aqui, ó. Ele pode fazer um comentário aqui, ó, e fazer isso daqui. Aí o professor ele pode falar que essas letras eles representam o gene, né? O gene no caso aqui são 2 genes aqui, né? Um gene que veio do pai e o outro aqui que veio da mãe. Essas letras podem estar representando uma região do DNA. Essa região do DNA corresponde à cor dos olhos, vamos dizer. Aí tá lá. E esse indivíduo aqui ele tem olho castanho. Aí casa com uma mulher de olhos também castanhos, ambos heterozigotos. Aí quando o professor ele vai fazer uma propriedade associativa, aí é bom ele falar assim para os alunos, olha, vocês lembram lá no ensino fundamental que vocês estavam estudando, vocês estudaram propriedade associativa? O que é a propriedade associativa? Propriedade associativa é assim, você vai pegar, aí você vai fazer aquela associação, ó, A com A, aí você vai botar azão, azão. A com Azinho, azão, azinho. Azinho com azão, troca, fica azão, azinho. E azinho com azinho, pronto, fica lá. Tá aqui. Então, isso aqui é um exemplo de propriedade associativa. Existe uma outra maneira de você montar esse quadro aqui, montar esses resultados, fazendo aquela representação como se fosse assim uma tabela, tá certo? Mas propriedade associativa ele é até mais prático, ele é até mais rápido, porque isso aí já envolve já matemática, já é um processo matemático, é uma coisa mais rápida. E aí quando você vai fazer na fração, aí fala, dentre esses aqui, o indivíduo que aí começa, o indivíduo que tem olhos azuis ou verdes é esse aqui, ó, que é o recessivo, aí vai lá. Aí o professor ele vai ensinar, vai entrar no mundo das probabilidades para explicar aqui. Vamos lá. Quantos resultados deram? 1, 2, 3 e 4. Aí tá lá. Então, lembrando que os resultados possíveis, que é o total, ele fica sempre no denominador. Aí tá lá. 4. A interpretação é assim. De 4 resultados, que deu 4 resultados possíveis, quantos tiveram aqui de olhos verdes ou azuis? 1, porque para ser olho verde ou azul é azinho, azinho. Como teve 1, então ele coloca 1 aqui, ó. Pronto. Aí deu 1 quarto. Aí tem 1 quarto. Aí depois o professor pode ensinar como é que converte esse 1 quarto para resultado de porcentagem. E que 1 quarto ele vai dar 25%. Tá certo? Então tá lá. Vai dar 25%. Porque 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Tá lá. Vai dar 0,25, aí para transformar em porcentagem, ele pega a vírgula, se desloca para frente, 1 e 2.
Então vai ser 25 sobre 100. Aí o professor ele pode recordar com os alunos. Por que eu avancei a vírgula duas casas? Uma, duas. Porque são dois zeros. Porque 100, relacionado à porcentagem, porcento, são dois zeros. Então você avança a vírgula uma, duas. Porque são dois zeros. Olha só que legal. Interessante, né? E o outro, agora falando dos produtos notáveis. Tá lá. Falando agora dos produtos notáveis, o que se aprende lá nos produtos notáveis? Pessoal, nos produtos notáveis se aprende assim, que você tem lá no ensino fundamental, aí você aprende lá, que nos produtos notáveis você tem, lembrando, que tem o A mais B ao quadrado, e aqui você tem o A mais B ao cubo. Então, o que acontece? Quando você tem um A mais B ao quadrado, aí o professor de biologia ele recorda lá com os alunos. Ele vai fazer A ao quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar mais 2AB, e vai ficar o quadrado do segundo. Agora, quando é um produto notável, quando tem dois termos, por uma soma, pode ser diminuição também, mas no caso lá, num assunto que eu vou explicar, que é a teoria de Hardy-Weinberg, que trabalha na frequência de Gs nas populações. Então, nesse assunto, frequência de Gs nas populações, um professor de biologia que foi estudante na época, ele estudou esse assunto no ensino médio e também na própria faculdade. Tá? Que calcula a frequência de genes nas populações e que envolve produtos notáveis. Só que quando ele se forma, aí ele vai começar a dar aula, ele passa a dar aula, ele ingressa a sua vida profissional na área docente, a maioria não fala, a maioria dos professores de biologia não falam isso. Então cabe, com essas dicas que estão sendo apresentadas, para que o professor de biologia ele possa mudar a sua maneira de ensinar e falar a respeito, dizendo para os alunos por que assuntos da matemática não são ensinados à toa. Tem que ter uma razão. Se você está aprendendo produto notável lá, que você aprendeu lá no ensino fundamental, você vai utilizar isso quando o aluno estiver no ensino médio. Aí o professor ele fala, vocês vão estudar isso lá no ensino médio, quando vocês forem entrar, vocês aprenderem genética, porque existe um assunto lá na genética em que você tem que estudar probabilidade e produtos notáveis. Tá ali. A mais B ao cubo. O que acontece? Você tem cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, e você tem o mais B ao cubo. Beleza. Aí o professor ele pode mostrar como é que ele pode utilizar, até mesmo quando ele estiver já dando aula de genética, né? E ele pode também comentar com os alunos, vocês aprenderam produtos notáveis lá no ensino fundamental, para que vocês pudessem chegarem no ensino médio e vocês ter essa base. Isso é que chama base. Quando você diz que tem base, quando o aluno tem base, é isso. Ele vai assistir uma aula de genética, um aluno com base vai dizer assim, isso aí está me lembrando produto notável, porque quando o professor ele adota uma boa metodologia, o aluno ele não esquece, ele vai ver, é produto notável, o professor falou isso para mim, tá certo? Então tá lá. É dessa forma que você calcula a frequência de genes na população. Aí tem os exemplos que eles botam aqui. Quando você vai, por exemplo, explicar aqui, eu posso utilizar aqui um exemplo, né, que eu peguei aqui, tá lá. Um outro recurso que você utiliza, que é o tradicional, que todo mundo conhece, são os livros. Além de jornais, revistas, aquilo tudo que eu citei na introdução motivacional, você utiliza também o recurso tradicional, que é o livro, que é um instrumento indispensável e que você pode salvar muito a vida do professor, que ele pode pegar um exemplo aqui e ensinar para os alunos. Então eu peguei um exemplo aqui de aplicação de produtos notáveis em relação, que fala assim, na população em questão há 3 tipos de indivíduos. Aí mostra aqui, indivíduos de olhos claros, aí vamos colocar. Eu vou apagar aqui. Tá aqui, Aí tá lá.
pegar aqui, vamos lá? Aí bota assim, indivíduos de olhos claros. Então tem Azinho, Azinho. Tá lá, que é olhos claros. Que é olhos claros. Aqui você tem Azão, Azão. Olhos escuros, que é homozigotos, que é o homozigoto dominante. Homozigoto, tá lá, homozigoto. Aí ele fala aqui que tem Azão, Azinho, e é também olhos escuros, mas é heterozigotos. Heterozigotos. Tá lá. Aí quando ele vai fazer o cálculo, ele pergunta assim: a frequência dos indivíduos de genótipo Azinho, Azinho é 25%. Ele diz que a frequência do genótipo Azinho, Azinho para olhos claros, ele fala que é de 25%. Aí aqui ele pede para você calcular a frequência dos indivíduos, está lá, é 25%. Aí ele pede para você calcular qual é a frequência, tá aqui, dos outros indivíduos. Porque é feito assim, quando ele bota assim que é Azinho, Azinho, como é que você resolve um problema desse? Aí lá na genética, na matemática as letras são A e B. Na genética é comum utilizar a letra P, tá lá, a letra Q, vai lá, P mais Q elevado ao quadrado, tá lá, igual a 1. Olha só como é que pode, interessante. Ele bota P mais Q ao quadrado igual a 1. Quando você olha isso aqui, duas letras separadas por uma soma elevado ao quadrado, um exemplo, né, é um produto notável, porque lembra A mais B ao quadrado. Aí vai lá, P ao quadrado, aí vai lá, duas vezes P vezes Q, aí vai lá, mais Q ao quadrado. Tá lá, P mais Q ao quadrado, P ao quadrado mais 2P mais Q ao quadrado. O que acontece? Eu vou apagar aqui para poder ficar maior, para ser mais visualizado, tá certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Tá aqui, ó. Tá lá. Aí eu posso botar aqui maior. Aí eu coloco P mais Q ao quadrado igual a 1. Lembrando que a frequência do Azinho, Azinho é 25%. Tá lá. Ele bota a frequência, tá lá. A frequência dos indivíduos de genótipo é de 25%. É o seguinte, quando se trata de recessivo, no caso, a gente utiliza a letra Q. A letra Q, tá certo? Como se trata de cada letra do recessivo é o Q. Mas como são duas letras, então, na verdade, vira Q ao quadrado. Mas isso aí o professor ele vai explicar. Eu só estou dando só um exemplo de interdisciplinaridade da biologia com a matemática. Aí tá lá. Você tem P ao quadrado mais duas vezes PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Beleza. Tá lá. P ao quadrado mais 2P mais Q ao quadrado igual a 1. Eu preciso resolver o quê? O Q ao quadrado é igual a 25%. Aí eu coloco assim. Q ao quadrado, tá lá, é igual a 25%. Para poder isso aí fazer o aluno recordar processos matemáticos, cálculos matemáticos. Aí ele bota Q ao quadrado. Lembrando que quando você vai extrair a raiz quadrada de um número que está em porcentagem, o que se deve fazer? O 25% tá aqui, você coloca na forma de fração centesimal. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. É muito recomendável fazer isso, tá? Aí você tá lá, Q igual raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 100. Aí quando você for calcular, Q vai ser igual, raiz quadrada de 25 vai ser 5, raiz quadrada de 100 vai ser 10. 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Pronto. Aí eu calculei esse 0,5 aqui, ó. Esse 0,5 aqui.
Aí quando eu for fazer, além dessa fórmula, existe essa daqui, ó, P mais Q igual a 1. Então você trabalha com essa fórmula e com essa daqui. Como Q é igual a 0,5, eu quero saber meu P, ó. P mais 0,5 igual a 1. Então P é igual a 1 menos 0,5. Então P vai ser igual a meio. Tá lá. Então, é o que está mostrando aqui, ó. Tá lá, meio. E que esse meio, na forma de porcentagem, é 50%. Tá certo? Aí você pode utilizar esse P aqui, substituir aqui e ver o que ele quer. Isso aí é só para mostrar em termos de matemáticos, né? A interdisciplinaridade da biologia com a matemática. Um outro exemplo de interdisciplinaridade da biologia com a matemática tem a ver com o índice de massa corporal. Muito importante isso. Quando você tem, tá lá, ó, certo? Então, quando você tem o índice de massa corporal, tá lá. Um outro exemplo que você estuda, ó, índice de massa corporal. E o que é o índice de massa corporal? Ele é uma medida internacional que foi criado no fim do século XIX e foi aprovada pela OMS depois, né? Após tempos depois, foi aprovada, e que ele é um cálculo que envolve para saber em que condição se a pessoa se encontra no peso ideal. Então, ele é usado não só para calcular em termos de obesidade, mas também para calcular em termos de magreza. Existe aquela magreza que é muito grave, né? Existe a magreza leve e a magreza normal. Aí começa com peso ideal, aí começa com sobrepeso, aí começa com obesidade mórbida de grau 1, grau 2 e grau 3. Aí, e cada número e cada índice de massa corporal, ele coloca, dependendo do resultado, tem que saber qual que ele se enquadra. Se der um resultado, um número que está dizendo assim, esse número aqui está dizendo que ele está em sobrepeso. Aí sabe que isso é divulgado em jornal, isso é divulgado em revista, isso é divulgado muito nas TVs, principalmente nos programas de saúde, programas que falam de assuntos de saúde. O índice de massa corporal está sempre presente e é uma interdisciplinaridade com a biologia. Envolve um cálculo matemático, porque índice de massa corporal ele é calculado pela massa da pessoa, né? A massa, que é dado em quilogramas, sobre a altura versus altura. Tá lá. Isso aí é um assunto que cai em questão de vestibular, cai em questão de concurso, cai em questão de pessoas, para pessoas que vão trabalhar numa instituição de pesquisa, aí faz uma prova, e a pessoa faz a prova, e então esses assuntos ele cai em prova, que envolvem a matemática. E aí vai estar lá, um desses assuntos que é muito conhecido é esse aqui, do cálculo do índice de massa corporal. Aí quando você vai fazer o cálculo de massa corporal, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, tá aqui, eu peguei aqui um exemplo, lembrando que o índice de massa corporal, já existe um aplicativo no celular que faz isso. Deixa eu ver se eu pego aqui, vou pegar aqui, a questão tá aqui, ó, a questão que ele, ó, eu peguei aqui do celular, ó, tá? Eu peguei aqui já um exemplo, já deixei pronto aqui, que ele fala, para uma pessoa com 90 quilogramas, aí tá lá, a pessoa que tem 90 quilogramas, tá lá, 90 quilogramas e com 1,75 m de altura, que é dada em metro, né? 1,75 m, aí tá lá, vezes 1,75 m. Pronto. Aí faz a conta. Então, quando você faz a conta, e o resultado que dá é 29,38 kg. Aí existe uma tabela, uma classificação aqui, ó. Existe uma tabela aqui, ó. Tá? Existe uma tabela que mostra índice de massa corporal. Aí começa a colocar aquela faixa, que é menor que 16 é magreza grave, entre 16 e 17 é magreza moderada, entre 17 e 18,5 é magreza leve, 18,5 a 25 é saudável, de 25 a 30 já é sobrepeso. No caso aqui do resultado que deu, ó, 29,38, a pessoa se encontra no sobrepeso. E para você ver como é que é muito importante que
através do número que fala aqui, por isso que existe aquela frase, né, que os números não mentem. Isso é verdade, porque através aqui desse resultado aqui, 29,88, o que quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela está se encontrando num sobrepeso e que o índice de gordura ruim está tomando conta, né, do corpo dela, principalmente que é a gordura abdominal, que é o triglicerídeo. Então, quando você calcula o índice de massa corporal, isso quer dizer que, dependendo do resultado que der, se der, por exemplo, um grau de obesidade mórbida, que já passa dos 30, que já vai para um número bem elevado, isso quer dizer que a pessoa está... que indica que a pessoa pode ter problemas cardiovasculares, pode ter um problema de AVC, tá certo? Então, você vê como é que a matemática ele te dá um resultado e que esse resultado pode contribuir para assuntos científicos, para que consiga, aí vai chamar o profissional de nutrição, vai acionar os profissionais de saúde, o médico principalmente, para que cuide da pessoa que está sofrendo com esse problema de obesidade mórbida, tá certo? E por último, vamos falar sobre... olha só, é você fazer uma interdisciplinaridade com inglês, com a língua inglesa. Olha lá. Fazer uma interdisciplinaridade com a língua inglesa, com o inglês. Como assim? Você sabe que há alguns assuntos que se estuda em biologia, por exemplo, aqui você tem o DNA. O DNA, essa sigla aqui, DNA, na verdade, ele vem da palavra, do nome do DNA por extenso, e na verdade ele vem em inglês. Por quê? Não emplacou colocar aqui na língua portuguesa que seria ADN. Que o ADN é ácido desoxirribonucleico. Não emplacou ADN aqui no Brasil. O DNA é o que é falado lá nos Estados Unidos, né? na língua inglesa, no americano, como também em outros países que falam a língua inglesa, que é o DNA. Então, o DNA aqui, esse DNA é o que a gente usa aqui no Brasil, mas ele está em inglês, essa sigla. Olha só que interessante. E outra coisa também, quando a gente vai estudar sistema endócrino, estudo dos hormônios, a gente usa, olha essa palavra aqui, ó, feedback. Aí tem lá dentro do assunto, feedback positivo, negativo. O feedback ele corresponde a uma reação a ação que um ser vivo, algo que acontece lá dentro do corpo do ser vivo, algo fisiológico, é uma reação que acontece sob influência de fatores externos. Então você vê que quando atua algo ali, algum fator ali, e que aciona os hormônios, então você pode dizer que você tem um feedback, ocorreu. Aí pode vir um feedback positivo, um feedback negativo, tá? E você, olha que interessante. E outra coisa também, quando você fala de impressão digital. Quando você fala de impressão digital, muitos livros, artigos científicos no Brasil, muitos não colocam mais o nome impressão digital. Eles preferem colocar fingerprint, que é impressão finger, de dedos, né, digital. Fala fingerprint. Então se pergunta assim, qual o fingerprint, ou seja, qual a impressão digital? Então existem também outros termos, quando a gente estuda biologia, muitos termos foram adotados em inglês e assim, termos que foram aprovados. Então você vê que como é que pode, principalmente em relação ao DNA, que parece que o termo DNA pegou bem. Então, aí hoje você fala, vou fazer um teste de DNA, para ver teste de gravidez, ou então um teste de DNA que é usado para resolver casos criminais, e usa o termo DNA. Pessoal, então vocês veem que mostrando, né, essa última parte do vídeo em relação à interdisciplinaridade da biologia, e que espero que
que seja, se bem aplicado, essa interdisciplinaridade, que ele é muito importante, é uma das ferramentas da metodologia do espaço docente aprendiz, que ele é essencial, que ajuda principalmente na interpretação de questões e faz com que o aluno ele desenvolva o seu raciocínio, o seu poder de interpretação e desenvolver seus pensamentos críticos, ok? Então, muito obrigado, até lá, tá? Até a próxima aí. Valeu!